O que você faria se você quebrasse um negócio e depois disso decidisse apostar todas as suas fichas no mercado financeiro e botasse boa parte do dinheiro que sobrou no mercado? Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje é uma espécie de estudo de caso com depoimento que eu recebi ali com todo carinho no direct, e eu quero trocar uma ideia bem profunda aqui. Então, se você é homem, se você quer ser provedor, ou se você, enfim, tem um papel de provedor da tua família, seja você homem ou mulher, e você quer fazer o mercado financeiro um meio de vida, assiste isso aqui que eu vou falar nesse vídeo, porque isso aqui pode ser de alto valor para você, tá? Já tá no final do dia aqui no Bosque, nesse pequeno parque aqui que eu sempre troco ideia com vocês. Então se caiu algumas gotas d'água porque o tempo tá meio fechado, não se importem com isso porque eu não vou me importar, eu não sou de açúcar, como diriam os sábios antigos. Vamos lá. Essa é a história e eu vou chamar o personagem dessa história de Henrique, tá? O nome dele não é Henrique, mas eu vou fazer isso por proteger a imagem dele e, obviamente, parte da privacidade. A história dele é que ele tinha um negócio, aparentemente ele tomou volta de algumas pessoas e depois da pandemia acabou quebrando. Depois disso, sobrava pouco dinheiro e ele separou dinheiro para se custear durante 3 meses e, além disso, conseguir botar parte desse dinheiro no mercado financeiro. A operação que ele decidiu abrir foi uma operação comprada em Ethereum, com $180, onde basicamente você não vê muito risco, né? Você botou ali $180 comprado em Ethereum, não tem muito como dar errado. Só que por se confundir com o prazo daquele contrato futuro, ele acabou aumentando a mão dessa operação cada vez mais e, segundo ele mesmo disse, a operação chegou até agora nesse nível. Ele mandou o print, então é verdade. Tem um prejuízo lá mais de $5.000, o que chega aí a quase R$40 mil. Hoje ele só tem $400 na conta. E o medo dele, o que é um medo real, de um pai, tá? Ele tem um filho de meses, não vou falar quantos meses específicos, mas tem um filho de meses. O medo dele é justamente não poder ser essa figura de provisão. E a reflexão que eu vou fazer aqui hoje sobre as mensagens que ele me mandou e sobre a ideia que a gente trocou, ela pode servir para todos vocês, tá? Então isso aqui é de alto valor e é essa ideia que a gente vai trocar. Hoje é domingo, tá? São o quê? 5h30 da tarde e eu venho aqui só para trocar essa ideia com vocês, pra gente refletir, porque eu acho que tem muito valor disso aplicado ao mercado. Vamos lá! Eu vou puxar aqui filosofia, eu vou puxar aqui 2 filósofos que eu já li e estudei, óbvio que não com a profundidade, porque eu não sou inteligente o suficiente para isso, mas eu já li e já estudei tanto Nietzsche quanto o Santo Agostinho. Eu vou começar falando de Nietzsche, porque Nietzsche fala da famosa lei do eterno retorno. Inclusive, você já deve ter visto, tem gente, né, que nunca leu porra nenhuma de Nietzsche, faz a tatuagem, que é uma cobrinha que morde o próprio rabo, assim, né? Esse é o desenho da lei do eterno retorno. E essa lei consiste em fazer uma proposta de que, óbvio que isso é uma das camadas dessa reflexão, né? Tem gente que fala que a lei do eterno retorno é como funciona o universo, e quando você morre, você vai ter uma nova... Eu não acredito nisso, né? Mas a lei do eterno retorno, nesse sentido, seria a seguinte ideia: se você tivesse que viver tua vida até o fim dos tempos, ou seja, você vai viver tua vida várias vezes, repetidamente, você faria tudo aquilo que você está fazendo hoje? Por quê? Porque você viver a tua vida várias vezes e refazer todas as escolhas que você fez significa reconstruir muitas coisas que você mesmo já construiu. E esse é o ponto. Esse rapaz, ele não quer reconstruir a história. Ele não quer demolir o prédio inteiro e começar a estrutura lá de baixo, lá da fundação. Ele quer apagar com uma borracha o que foi escrito com uma caneta permanente. Ele quer simplesmente apagar tudo aquilo que ele jogou fora do mercado. E por isso ele continua abrindo mais operações ainda. E o desabafo que ele fez é que ele continua. Ele está comprado em Ethereum. Ele abriu essa operação sabe-se lá quando. E ele abre posições vendido em Ethereum para meio que fazer uma proteção à posição dele. Só que não tem mais lógica nenhuma. Ele está só apostando no mercado. E essa é justamente a analogia da lei do eterno retorno. Ele está contradizendo a lei do eterno retorno. Porque ao invés de entender que ele precisa reconstruir a história dele, ele está simplesmente botando mais dinheiro ainda para continuar escrevendo aquela história que já tinha que ter acabado. E muitas das vezes a gente não está pronto para isso, né? E agora puxando para Santo Agostinho, que, se eu não me engano, em Confissões, que ele fala um pouco mais sobre esse ponto, que a verdade, né, a tua vontade é a tua própria punição, né? Parece meio idiota se tu parar para pensar, mas pensa mais a fundo e tu começa a entender o que seria a vontade de ser a tua própria punição. No caso dele, a vontade dele de se provar, e ele falou que muitas pessoas ao redor dele cobram de certa forma isso, né? Porque ele é pai de família, porque ele falou para todo mundo que ele estava começando no mercado cripto, todo mundo chama ele de Bitcoin, fala: ô Bitcoin, já tá rico com Bitcoin? Já tá ganhando dinheiro com o mercado? E aí, vai comprar aquele carro fora quando? Quando ficar rico, não esquece de mim. Então, são essas gracinhas que tu escuta normalmente. Tá tudo bem, eu também escuto essas gracinhas, mas eu quero que se foda, porque eu não ligo pra nada disso, que eu tenho minha identidade. Mas qual que é o fato aqui? Ele tem uma vontade tão grande de se provar para os outros que isso se torna a própria punição. E a vontade dele é uma fé não no mercado e necessariamente na operação. É uma fé desmedida de que as coisas vão mudar da noite para o dia, ele vai recuperar aquele prejuízo e ele vai conseguir não ter que reescrever essa história.
ele vai conseguir apagar com borracha de novo, o que foi escrito com caneta permanente. Ou seja, ele está nutrindo uma expectativa irreal, uma expectativa mentirosa de que ele vai conseguir mudar tudo através simplesmente fazendo a mesma coisa que ele fez, né? Então, porra, para pra pensar, né? De fora é muito fácil a gente pensar nisso, né? E eu tô falando aqui num tom agressivo que parece meio idiota, porque eu deixo aqui simples e eu elucido o meu ponto de forma que a decisão a ser tomada parece muito simples, mas não é, não é. E o que eu falei pra ele foi exatamente, cara, essa operação não te custou 40 mil reais, como tá aparecendo aí 40 mil negativo. Ela custou o seu tempo, ela custou a sua energia, você tá alavancado em 100x cruzado, então tá custando muito mais do que 40 mil reais, tá custando a tua saúde vital. E se o teu filho tem meses de vida, isso tá custando também tempo com ele, que vai fazer falta lá na frente. E você vai se cobrar pelo resto da tua vida de não ter sido presente o suficiente. Por quê? Quando você é pai, você para de ter uma dimensão unilateral das coisas e começa a ver a vida não em como você está se sentindo, e sim como você está fazendo com que as pessoas ao seu redor se sintam. E o que ele está fazendo é justamente desnutrir a relação dele com o próprio filho, a relação dele talvez com a esposa, não sei se ele é casado ou não, mas a figura dele como provedor da casa, justamente porque ele continua se afogando mais e mais. E pensa que loucura, né? Isso é a mesma coisa do cara que joga no tigrinho, não tem nenhuma diferença. Ele está fazendo a mesma coisa, talvez até pior, porque ele tá sob a narrativa de que o Ethereum vai subir. É só narrativa, não tem lógica. Então, é pior do que o tigrinho, porque o tigrinho, o cara joga um tigrinho e fala, eu sou um otário de merda, eu vou jogar um tigrinho. Só que esse cara, esse tipo de pessoa, esse perfil, ele sempre vai nutrir uma expectativa de que ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E esse é o problema. Lembro de novo de Santo Agostinho, a vontade é a própria punição. Nesse caso, ele tem uma fé tão desmedida e tão cega de que ele vai conseguir recuperar aquele prejuízo, que ele desconsidera o fato, e o fato é que tudo que ele fez até aqui deu errado. Então, às vezes é preciso tu saber admitir que perdeu o jogo, porra. Às vezes é preciso admitir que você perdeu o jogo e tem que voltar pra casa com a derrota. E se você é provedor, se você é homem, tu tem uma responsabilidade que transcende a si mesmo, sacou? E eu tô falando isso aqui porque eu também já passei por isso, não na mesma instância, na mesma escala, porque eu sempre tive minhas proteções, até financeiras, para que um prejuízo no mercado não fosse tomar outras proporções. Mas o fato é, todo mundo vai passar por isso em certa escala. E o que vai diferir um homem de um menino é a forma que ele vai lidar com isso. É nessas horas que tu precisa matar no peito, procurar outras coisas e virar homem, mano. Pra começar. Porque, vamos ser sinceros aqui, trade não é trabalho de homem, tá? Olha aqui, frase maravilhosa pra ser tirada de contexto. Trade não é trabalho de homem. O que eu considero trabalho de homem? É o trabalho que tá ali se fudendo, passando 5, 6 horas por dia pra ganhar dinheiro, e tu vai edificar caráter ali. Eu já passei por essa fase. Então, eu edifiquei o meu caráter trabalhando pros outros, quebrando o cara, sendo, de certa forma, humilhado por chefe. Eu passei por isso. Só que quando você passa dessa instância, tu percebe que tu virou o homem e que agora tu consegue construir algo maior, que é um negócio, que é o mercado financeiro. Quando você trade, você tem um negócio na palma da tua mão. Por exemplo, aprovei sexta-feira uma mesa proprietária de 100 mil dólares. Eu tenho 600 mil reais por gerenciar, isso é um negócio, pô. Então, é um trabalho de homem, mas é um trabalho que não exige da minha força física, 100% mental. E o mental é justamente o que você desenvolveu naquela fase, fazendo trabalho de homem. Então, meu irmão, se você tá fudido, você vai zerar 100% das suas operações, você vai começar a levar o mercado financeiro de forma séria, e a forma séria que tu tem que levar, já que tu tem filho, já que tu tem uma família para tu prover, meu irmão, é parando de botar dinheiro no mercado financeiro, deixa isso de lado, apaga o aplicativo, passa 2 meses sem tocar nisso e só estuda enquanto você trabalha. Ah, Vini, eu não tenho trabalho, irmão, vai ser motoboy, sei lá, bicho, tu tem que pagar a conta, tem filho. Não importa, você botou o filho no mundo, agora você tem uma responsabilidade. O que eu tenho certeza é que essa criança não pediu pra nascer. Então agora, tu carrega uma responsabilidade que é muito maior. E eu tô falando isso aqui em tom de esculacho, porque eu falaria isso pra mim mesmo, se eu estivesse numa situação difícil. E eu gostaria que alguém me dissesse isso. Porque os homens de hoje estão sojados. Os homens de hoje não são capazes de olhar pra si mesmos com o peso da responsabilidade que eles carregam. E é por isso que a mulher vira homem. É por isso que a mulher manda no homem. Porque o cara não consegue olhar pra si mesmo e entender que ele carrega certo peso, certa responsabilidade. E o peso não é só nas coisas boas, de quando você faz dinheiro. É também quando dá errado, de você calar a tua boquinha e fazer acontecer do teu jeito. E esse é um aprendizado que o mercado financeiro te dá da pior forma possível, que é quebrando, que é o que aconteceu com ele. Só que agora, meu amigo, você tem uma responsabilidade absurda nas tuas costas. E você, não é que você não possa, você não tem o direito. Você não tem o direito de não se reerguer. Sacou? Eu sei que vai ter gente que vai se sentir ofendida com isso, mas esse vídeo aqui é pra quem é papo reto. É caveira, como diria no Tropa de Elite. É pra quem quer papo reto, porra. Tu não tá pronto pra essas coisas, nunca vai estar. Só que agora tu tem uma responsabilidade muito maior.
Então você não tem mais o direito. Você não tem mais o direito de abaixar a cabeça. Você não tem mais o direito de botar dinheiro nesse mercado. Você não tem mais direito de decepcionar as pessoas que te amam e confiam em você. E o que você tem direito agora é assumir tua humildade diante de Deus e falar assim: meu irmão, eu sou um bosta mesmo, eu errei muita coisa, mas eu vou calar a boca de mim mesmo, eu vou calar a boca de todos esses que estão falando de mim, mas sobretudo eu vou evoluir, vou me tornar mais humilde, vou me tornar mais manso de coração, vou parar de tomar decisões erradas e vou reconstruir do zero. E o que eu falei para ele foi: se você quer fazer isso no mercado financeiro, se dedica ao mercado de mesas proprietárias, opera Forex e futuros americanos, que é o mercado que tu consegue operar, né? Dá aquela adrenalinazinha de operar, digamos assim, mas tu vai estar operando um mercado sério, você vai estar se tornando um profissional e não vai ser um aventureiro, porque os aventureiros morrem na praia e infelizmente dessa vez aconteceu contigo, como poderia acontecer com qualquer um, tá? E esse vídeo aqui, eu sei que eu até subi o tom e peço desculpas se alguém se sentiu ofendido, mas era uma conversa necessária. Mas esse vídeo aqui é uma conversa que você precisa escutar, somente se você quebrou no mercado e você está sendo iludido aí pelo pessoal que quer vender estratégia secreta, que quer vender o operacional que funciona. Não funciona porra nenhuma, não tem operacional secreto. O segredo é você ter cabeça para conseguir passar pelas dificuldades e desenvolvendo essa cabeça, o operacional vai ser só a cereja do bolo. Ao invés de o emocional ser a cereja do bolo, como muita gente fala, é mentira. A cereja do bolo é o operacional, tá? Porque quando tu tem cabeça, até se tu operar que nem um mongoloide, você vai chegar lá, clicar o botão. Inclusive um cara na gringa fez isso, né? Ele botava uma galinha todos os dias e a galinha tinha um milho que ela, pra ela bicar, né? A galinha bicava o bico de buy, de compra, ele ia lá e comprava. Ela bicava o bico de venda, ele ia lá e vendia. Só que qual que era o segredo dele? Ele usava um gerenciamento de 2:1 ou 1:1, sei lá, e daí ele sempre seguia esse gerenciamento estreitamente à risca. Então a galinha, no final, acho que de 30 dias, ela aprovou uma mesa proprietária, sacou? Por quê? Porque é um mercado que tu consegue operar com operações curtas, dependendo do horário tu consegue pegar um trade muito rápido e direcional e não toma muito do teu tempo, sacou? Então, o melhor conselho que eu posso te dar, principalmente se você está começando, cara, foca no mercado de mesa proprietária, foca em se tornar um profissional, levar essa porra a sério, porque esse mercado é muito difícil mesmo, tá? É cemitério de malandro, cemitério de inteligente, é cemitério de todo mundo. Só que se você for corajoso e destemido o suficiente para continuar, eu tenho certeza que a conta fecha, tá? Esse vídeo aqui carregou muito peso de frustrações minhas do passado e muitas reflexões que eu precisei ter comigo mesmo, estudando, quebrando a cara, e isso aqui vale ouro, tá? Então se você gostou do vídeo, encaminha para um amigo teu que tá quebrando a cara no mercado e deixa o teu like. Eu gosto muito quando vocês comentam aí no vídeo o feedback de vocês. Pode até comentar se você não gostou. Eu sei que eu falo um pouco mais de palavrão do que o normal. Eu peço minhas humildes desculpas aqui, que eu sei que eu vou melhorar nisso, assim como eu melhorei no meu gerenciamento e muitas das vezes que eu errei, porque todo mundo aqui tá propenso a errar. Fechou? Ali a garcinha, ó. Não sei se dá pra vocês verem a garça ali, ó. Mas é isso aí. Aqui eu me despeço de vocês nesse fim de tarde de domingo. Esse domingo que foi intenso por aqui. Acordei, cuidei das crianças, fui pra missa, cheguei em casa, fui correr na praia, um sol estridente, não sei nem se existe essa palavra. Depois disso, vim pra casa, dei uma volta com as crianças, fomos ao mercado, botei o jantar do meu filho na mesa e vim aqui trocar essa ideia com vocês de extrema valia. Tamo junto, só começo. Um beijo, um abraço e até a próxima.